Livro Sua Doença é um Espinho na Carne, de A. A. Allen. Muitos cristãos nascidos de novo, que estão vivendo sinceramente e de todo o coração para Deus, estão doentes e até permanecem doentes, mesmo após terem recebido a oração para a cura. Isto pode ser devido a alguma ideia errada em relação aos ensinos da palavra de Deus. Eles não conseguiram entender que Deus promete curar a todos os que pedem com fé. Eles não percebem a extensão da grandiosa garantia de cura de Deus. Por causa desta concepção errada, eles têm pedido, mas com dúvida. Deus diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Frequentemente, essas pessoas vêm para a oração certas de que creem e de que não vacilarão na fé, mas quando enfrentam a situação, percebem que sua fé vacila. Então dizem: eu realmente pensei que fosse ser curado desta vez, mas parece que não consigo ter fé o suficiente. Essas pessoas realmente têm fé, mas a sua fé começa a vacilar pela entrada de ideias erradas em suas mentes com relação à palavra de Deus, as quais geralmente vieram de doutrinas que não podem ser provadas pela palavra de Deus. Essas doutrinas são as tradições dos homens que estão invalidando a palavra de Deus, como é dito em Marcos capítulo 7, versículo 13, às pessoas que dão atenção a elas. Jesus disse a respeito daqueles que ensinavam deste modo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos capítulo 7, versículo 7 e Mateus capítulo 15, versículo 9. Deus garantiu a cura para o seu povo, mas aqueles que professam ser seus ministros têm dito ao povo que Deus não quis dizer o que disse. Dentre essas ideias erradas, a mais divulgada é a que alguns não podem ser curados porque estão doentes para a glória de Deus. Este ensino é baseado em dois acontecimentos mal interpretados no ministério de Cristo. Quando Jesus foi informado que Lázaro estava doente, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. João, capítulo 11, versículo 4. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia e foi recebido pelas irmãs de Lázaro, ele certamente não foi recebido com louvor, nem estavam eles glorificando a Deus ou a seu filho. O Filho de Deus foi glorificado quando Lázaro saiu da sepultura. João capítulo 11, versículo 44. Em outro caso, alguns dos discípulos de Jesus o questionaram a respeito de um homem que nascera cego, se aquele homem ou seus pais pecaram. Nota: este é um exemplo de atitude daquele tempo quanto à relação entre o pecado e a doença. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3. Isto não quer dizer que nem este homem nem seus pais jamais tivessem cometido um pecado, pois a palavra diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Antes, esta cegueira, que era incomum, não era a punição direta por um pecado incomum. Mas, se este homem estava cego para a glória de Deus, então Jesus estava trabalhando contra a glória de Deus, pois ele deu vista naquele dia ao homem que havia nascido cego. A cegueira daquele homem não era em si mesma uma glória para Deus. Antes,
Sua cegueira foi uma ocasião para que as obras de Deus se manifestassem nele. Deus foi glorificado quando aqueles que sabiam que o homem havia nascido cego viram que repentinamente ele foi capaz de enxergar. Se você está doente para a glória de Deus, então deixe Deus ser glorificado agora, aceitando a cura que vem dele e testemunhando a todos ao seu redor sobre o grande poder de Deus que liberta a todos aqueles que nele confiam. Nenhuma vez em todo o seu ministério terreno, Jesus ordenou que qualquer pessoa ficasse doente. Entretanto, ele ordenou que muitos ficassem saudáveis e os curou com a sua palavra. Nenhuma vez alguma pessoa doente veio a Jesus pedindo para ser curada e ele tenha respondido: é a vontade de Deus que você permaneça doente para a glória de Deus. Diz a Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, é inconcebível que enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele tenha glorificado o Pai, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, mas agora, tendo voltado para o Pai, ele seja glorificado com as pessoas permanecendo pacientes em aflição, declarando a todos os que encontram que esta doença é uma evidência do amor de Deus para com elas. Não é de admirar que aqueles que não são cristãos não estejam interessados em compartilhar de tal amor. Em nenhum lugar na palavra de Deus é declarado que a doença seja evidência do favor de Deus. Antes, é uma penalidade pelo pecado. Veja Deuteronômio capítulo 28, versículos 22 ao 28 e versículo 61. A recompensa da obediência é saúde e cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Uma inconsistência evidente entre aqueles que sustentam o ponto de vista de que a doença pode ser a vontade de Deus para alguns é que, enquanto eles não veem a Deus para a cura, eles parecem não ter qualquer escrúpulo em fazer tudo o que é humanamente possível para aliviar a dor e restaurar a saúde. Se a doença é realmente a vontade de Deus para eles, eles deveriam tentar fugir dela? Suponha que eu lhe dissesse: eu estou trabalhando nesta cidade para a glória de Deus. É a vontade de Deus que eu trabalhe aqui, mas permanecerei aqui somente até que eu possa, de algum modo, achar um meio de ir embora. Partirei tão logo eu possa ganhar, pedir ou emprestar o dinheiro para uma passagem de ônibus para eu partir. Eu sei que é a vontade de Deus que eu esteja aqui, mas Ele pode me manter aqui somente tornando impossível que eu parta. Aquelas boas pessoas ficariam horrorizadas e, sem dúvida, me acusariam de rebelião contra Deus. Mesmo assim, dizem que estão doentes para a glória de Deus, ainda que seja evidente que permanecerão assim enquanto for impossível para eles mesmos ficarem bem. Isto não é inconsistente? A doença não é a vontade de Deus para o seu povo. Doença é obra do diabo. A vontade de Deus para o seu povo é prosperidade e saúde. Terceira carta de João, versículo 2. Por isso, vamos nos achegar a Deus sem vacilar, com plena confiança que estamos pedindo segundo a sua vontade. Diz a Bíblia: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 15. Aqueles que insistem que alguns estão doentes porque é a vontade de Deus, fortalecem suas posições, citando como exemplos alguns casos nas Escrituras que eles acham que são evidências circunstanciais de que Deus escolheu alguns de seus melhores servos para ficarem doentes. Na melhor das hipóteses, são somente evidências circunstanciais que, em qualquer tribunal, têm que ser aceitas somente com reservas.
Então, sob cuidadoso exame, esses casos sucumbem, mesmo como evidências circunstanciais. Vamos considerar o assunto de Jó e suas chagas. De acordo com o testemunho do próprio Deus, Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1, versículo 8. Nenhuma divindade ou perfeição sobre-humana é atribuída a Jó. Qualquer cristão pode e deveria ser, no mínimo, tão perfeito como era Jó, pois nossas oportunidades, privilégios e poder são maiores do que os dele. E o próprio Jesus nos deixou o mandamento para sermos perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. As Escrituras, as quais Jó nunca teve o privilégio de ler, pois viveu antes que fossem escritas, foram dadas a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Nenhum cristão está na vontade de Deus ou numa posição para buscar a cura quando está satisfeito com ser algo menos do que perfeito, ainda que precisemos dizer como Paulo: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos manter esta meta constantemente diante de nós e seriamente prosseguir para o alvo, sempre. Nunca dê desculpas para as imperfeições. Perfeição é o alvo. Deus considerava Jó como perfeito porque ele sinceramente temia a Deus e evitava, afastava-se, não tinha prazer em fazer o mal. Contudo, um cuidadoso estudo do livro de Jó revelará ao leitor atento que havia razões suficientes no próprio Jó para que fosse permitido que sua tribulação viesse sobre ele. Deus não entrega o seu fiel e amado servo para ser torturado por Satanás sem nenhuma razão melhor do que meramente provar alguma coisa ao diabo. É verdade, a fidelidade de Jó foi provada e os argumentos de Satanás comprovadamente vazios, mas um assunto muito maior do que este estava envolvido na aflição de Jó. O livro de Jó mostra que até mesmo um homem perfeito pode se tornar melhor. Primeiro, vamos notar que, ainda que Jó tenha sido elogiado por seu temor a Deus, capítulo 1, versículo 8, este não era o único temor de Jó. Quando ele se achou desprovido de família e das posses, sofrendo no corpo, desprezado por sua esposa, incompreendido e acusado por seus amigos, ele clamou: porque o que eu temia me veio. Jó, capítulo 3, versículo 25. Temor não é fé. Fé é a nossa proteção contra o pecado e as doenças, e a nossa defesa quando esses inimigos vêm sobre nós. Satanás viu a fé como uma proteção ao redor de Jó, a qual ele não podia penetrar, mas o medo, sendo o oposto da fé, abre uma brecha nessa proteção, através da qual ele pode entrar. Jó não deve ser condenado por sua atitude, pois ele não tinha as Escrituras como nós as temos hoje. O seu conhecimento de Deus e o seu modo de proceder vinham apenas pela tradição oral e de uma incompleta revelação pessoal de Deus. Nota: Jó é geralmente reconhecido como o primeiro dos livros da Bíblia a ser escrito. Já que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, não é de admirar que Jó não tenha conseguido ter fé suficiente para proteger-se do ataque de Satanás. Mas, tendo as gloriosas promessas de Deus tão facilmente acessíveis, vamos agarrá-las pela fé e caminhar rumo à gloriosa liberdade dos filhos de Deus e não permanecer enfiados no monte de cinzas de Jó como desculpa para permanecer na escravidão das doenças e opressão de Satanás. Não foi Deus que afligiu a Jó. Diz a Bíblia:
Satanás feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, capítulo 2, versículo 7. Até mesmo isso Satanás não poderia fazer sem a permissão de Deus. Em seu desespero, Jó examinou sua atitude com relação a Deus e, por meio do empenho de sua alma, ele encontrou um novo relacionamento com Deus. Verdade, ele havia temido a Deus e se esforçado para fazer o certo e se apartar do mal, mas agora, quando sua esposa o incitou a amaldiçoar a Deus e morrer, Jó capítulo 2, versículo 9, e seus amigos o acusaram de todo tipo de pecado, chamando esses pecados pelo nome, Jó descobriu que somente uma coisa permanecia como uma firme âncora em seu mundo que mudou tão rapidamente. Em sua angústia ele clamou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó, capítulo 13, versículo 15. Deus não podia desconsiderar tal fé como esta. Imediatamente Deus começou a trabalhar na libertação de Jó. Ele se revelou a Jó em tal glorioso esplendor como raramente aconteceu com algum outro homem. À luz desta revelação, Jó teve uma ótima oportunidade para comparar sua justiça própria com a do seu Criador e achar a si mesmo lamentavelmente deficiente. Então, Jó se aproximou de Deus, não no espírito de justiça própria, mas em verdadeira humildade e arrependimento, Jó 42, versículo 6, misturado com fé. Ele estava até mesmo disposto a orar pela libertação de seus acusadores e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó, capítulo 42, versículo 10. Mas a parte mais linda em toda a história é encontrada nos versículos finais do livro de Jó. Após Jó ter se arrependido de sua justiça própria e falta de confiança, e após ter provado sua humildade e perdão por ter orado pelos seus amigos e Deus tê-lo libertado do cativeiro de Satanás, vemos Jó restaurado a toda a sua glória anterior e com ainda mais do que possuía no início. Ele viveu mais 140 anos e não há registro de que tenha tido outras chagas para molestá-lo em todo aquele tempo. Se você tem seguido o exemplo de Jó, sentado no monte de cinzas, lamentando sua sorte e culpando a Deus por isso, dê outra olhada no seu exemplo. Ponha sua confiança em Deus como Jó fez, ainda que isso pareça levar somente à morte. Comece pesquisando as Escrituras, lendo com devoção, e como se você nunca tivesse ouvido aquelas explicações que os homens têm acrescentado pelas suas tradições. Busque a Deus para encontrar a causa de sua doença e, quando a tiver encontrado, livre-se dela. Como Jó, você será liberto da escravidão. Deus é exatamente o mesmo hoje. Os inimigos do Evangelho da cura têm tentado mostrar que, se um exemplo puder ser encontrado de alguém que tenha sido um verdadeiro filho de Deus, a quem Deus não pôde ou não desejou curar, nenhuma garantia pode ser dada de que Deus curará a todos os que cumprirem as condições. Vendo com antecedência essa tentativa de desacreditar sua obra, o Senhor cuidadosamente nos mostrou em sua palavra as razões pelas quais aquelas doenças persistiram por um tempo, mesmo na presença do grande poder milagroso de Cristo e dos primeiros discípulos com quem Cristo cooperou, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Marcos capítulo 16, versículo 20. Nesse aspecto, trataremos brevemente com os casos frequentemente mencionados, relativos ao ministério de Paulo, por meio de cujas mãos Deus fazia milagres especiais. Atos capítulo 19, versículos 11 e 12, de modo que não somente aqueles que ele tocava eram curados, mas até mesmo homens e mulheres que não podiam ter contato com ele pessoalmente eram curados de doenças e libertos de espíritos malignos,
quando lenços ou aventais do corpo de Paulo eram trazidos a eles. Os inimigos do evangelho da cura dizem que o companheiro de lutas e cooperador de Paulo, Epafrodito, ficou tão doente quando esteve com Paulo que quase morreu. De fato, estas são as próprias palavras de Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Contudo, Paulo não para ali. Mas no mesmo versículo ele diz que Deus, porém, se compadeceu dele, de modo que ele foi capaz de fazer a longa jornada de Roma a Filipos, apesar da dificuldade de tal jornada naqueles tempos, mostrando aos filipenses, pela sua presença, a grandeza do poder e do amor de Deus em seu favor. Não somente isto, mas no versículo 30, Paulo explica a razão para a doença. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Os dons de curar não garantem um suprimento ilimitado de força e energia para o corpo humano. É possível, mesmo numa obra tão digna como levar o evangelho e orar pelos enfermos, sobrecarregar o corpo mais do que Deus fê-lo capaz de suportar, trazendo como resultado a enfermidade. Mesmo num caso como este, Deus se mostra misericordioso, e ainda que um período de absoluto descanso e convalescença possa ser necessário, não há necessidade de ficar permanentemente abatido devido a um colapso nervoso ou outra doença causada por trabalho excessivo. Então, os inimigos do Evangelho nos dizem que até Paulo tinha seu médico particular, Lucas, que viajava com ele para cuidar de sua saúde. É verdade que Lucas havia sido treinado como médico. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Contudo, há tanta razão para afirmar que Jesus levou Mateus consigo para ser o seu coletor particular de taxas, como afirmar que Lucas foi escolhido para ir com Paulo por causa de sua habilidade como médico. Não há qualquer registro na Bíblia mostrando que Lucas alguma vez tenha tratado de Paulo ou de qualquer pessoa doente em qualquer lugar que visitaram na qualidade de médico. Somente uma vez ele é citado como médico. Como autor dos livros de Lucas e de Atos, ele registra muitas curas milagrosas. É digno de nota que cada uma delas é registrada como 100% milagrosa. Nenhuma vez é registrado que Lucas ou qualquer outro médico tenha dado qualquer ajuda médica como suplemento ao poder milagroso de Deus. Sem dúvida, Lucas, sendo um médico, estava especialmente impressionado com a facilidade com que Cristo e seus discípulos cheios do Espírito curavam as doenças que os médicos despendiam muito tempo e esforço tentando em vão curar. De fato, é Lucas quem registra que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Lucas capítulo 8, versículos 43 e 44. Sem dúvida, é verdade que médicos fiéis têm aliviado muito sofrimento humano, mas existem muitas pessoas no mundo hoje que nunca ouviram falar do poder curador de Deus, que mantém todos os médicos ocupados e justificam plenamente a existência deles no mundo. Conheçamos o grande médico, esperemos a seus pés, em vez de esperar nas abarrotadas salas de espera dos médicos da terra para encontrar alívio pleno e gratuito, sem dinheiro nem preço e, podemos acrescentar, sem remédios nem cirurgia, para que nossos corpos fiquem saudáveis e fortes para a glória de Deus. Certamente, ele é digno de cada testemunho de sua habilidade e fidelidade que seus amados seguidores podem dar.
Se muitos dos que estão doentes já há muito tempo esperassem em Deus, gastando metade do tempo que têm gasto esperando para ser tratados por alguns dos famosos médicos de nosso tempo, se somente fossem tão diligentes em atentar para as direções de Deus e cumprir seus mandamentos, como são diligentes em cumprir as prescrições e ordens dadas pelos médicos da terra, não haveria necessidade para a questão: por que muitos não recebem a cura? Eles seriam curados. Comece hoje a se examinar, de acordo com a palavra de Deus. Encontre o que ele diz para fazer e faça. Esses tratamentos não estão no estágio experimental. Eles foram testados e aprovados, incondicionalmente garantidos para funcionarem 100% quando usados de acordo com as instruções. Como prova final de que Deus nega a cura para alguns, os inimigos da cura citam: e, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Qualquer que tenha sido o espinho de Paulo, a graça de Deus certamente era suficiente para ele, pois a lista de suas realizações e sofrimentos dados em 2 aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 28, certamente seria um suficiente teste de graça. Mas dizer que o espinho na carne de Paulo era um defeito físico, certamente requereria algum apoio além do que é encontrado nesta passagem da Escritura, pois doença não é mencionada na lista. Os mais fortes defensores da ideia de que o espinho era uma debilidade física não ousam dizer mais do que: tem sido especulado que o espinho na carne de Paulo era uma oftalmia crônica. Bíblia Scofield, página 1239. Oftalmia é uma grave inflamação nos olhos. Certamente, diante das gloriosas promessas de cura dadas ousadamente na palavra de Deus, algo mais forte do que uma mera especulação de que Paulo estava doente deveria ser requerida para cancelar tão fortes promessas. O termo espinho na carne tem sido tão frequentemente ligado à doença em nosso pensamento que veio a ter este significado para muitos leitores da Bíblia. Mas vamos examinar seu uso em outras passagens para ver se este era o pensamento do escritor. Em Números, capítulo 33, versículo 55, os israelitas foram advertidos: mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas. Esta advertência é repetida em Josué, capítulo 23, versículo 13, e em Juízes, capítulo 2, versículo 3. Assim, o espinho se refere não a algo no corpo, mas a dificuldades externas causadas por pessoas. Paulo fala de seu espinho particular como sendo um mensageiro de Satanás para me esbofetear. 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A palavra esbofetear significa golpear com a mão, contender com. Na lista de aflições que Paulo escolhe se gloriar, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 33, não há menção de doença nem cegueira, mas sim perseguições. Ele menciona fadiga e trabalhos, mas não seriam os açoites, os apedrejamentos, fome e frio suficientes causas para fadiga e trabalho?
Após revisar a lista de sofrimentos e realizações de Paulo, não exigiria mais fé no milagroso para crer que ele passou por todas estas coisas enquanto sofria de doenças físicas, do que crer que ele foi mantido em saúde pelo poder de Deus? Deus não faz acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 25. As promessas de Deus são suas. Não deixe nenhum homem enganar você. Creia na palavra de Deus e não nas tradições que foram construídas ao redor dela. Assim que a chama de sua fé estiver queimando brilhantemente, não mais duvidando, você pode pedir a Deus tudo o que ele prometeu, e será feito a você.